precisa de cada um de nós. Só que, antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria passar aqui o que é o livro de Juízes. O período dos juízes, ele compreende um período na qual esse povo que sai do Egito já é uma nova geração, porque eles estão peregrinar 40 anos no deserto, uma nova geração é nascida, e essa nova geração, eles adentram na terra na qual Deus tinha prometido, que era uma terra larga e espaçosa, que manava leite e mel. E quando esse povo adentra nessa terra, tá? Josué ele faz a partilha das terras, esse povo está assentado, e Josué morre. E esse período de juízes, ele compreende da morte de Josué e o assentamento desse povo na terra prometida, até o início da monarquia com Saul. Isso dá aproximadamente 200 anos. Mas é um período que ele é marcado por uma situação que não há uma liderança, como houve em Moisés e em Josué. O texto vai nos dizer, em Juízes capítulo 21, verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Isso era uma anarquia. Porque quando não há liderança, tá? Nós temos uma anarquia. Mas o que eu acho interessante é que nós aprendemos que liderar é uma arte, sim ou não? Sim. Mas Deus falou comigo que ser liderado é uma virtude. Aleluia. Por quê? Porque muitas vezes nós até temos líderes, mas nós não queremos sermos liderados pela nossa liderança. Ser liderado é uma arte, e o povo, enquanto ele foi liderado, ele não quis ser liderado por um homem visível, como foi Moisés, uma pessoa, tá? Como foi Moisés e como foi Josué. Em todos os momentos, eles deliberadamente se rebelavam contra a sua liderança. E aqui, nós chegamos ao ponto do texto dizer que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, liderar é uma arte, mas ser liderado é uma virtude. Aleluia. E eu vejo dentro desse texto, ou seja, dentro desse livro de Juízes, ele é interessante, que ele nos ensina que ele é marcado por um período cíclico. Por quê? Porque o povo, tá? Ele se afastava de Deus, é o que nós vemos aqui, o versículo 1 diz, eles saíam da vontade central de Deus, Deus enviava uma nação para subjugar aquele povo, mediante, é o que nós lemos aqui no capítulo 6, eles estarem subjugados debaixo de uma escravidão, ou do que quer que seja. Por exemplo, no período de Débora, Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia o povo. Aí o povo se lembrava que tinha um Deus, eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador e o povo tinha um período de paz. Isso ocorre 7 vezes, ou seja, 7 apostasias, 7 clamores, 7 libertadores, 7 ações de Deus e 7 descansos do povo. E o que me chama a atenção é que quando a gente chega no capítulo de número 6, o autor ele nos mostra que o pecado leva ao castigo, mas o arrependimento traz a libertação. Aleluia. E nessa manhã eu queria trazer algo aqui, porque o texto vai nos dizer que Gideão, em meio àquela situação, 7 anos, imagina, você plantando, você numa expectativa de uma colheita, mas quando se aproxima a sua colheita, vem um povo, e o texto nos diz que ele se junta com mais alguns, com os amalequitas e com os do Oriente, e eles vêm como gafanhoto, ou seja, eles levam tudo aquilo na qual o povo de Israel produz, e como se não bastasse, eles levam os gados, levam as ovelhas, ou seja, eu tenho que começar novamente a semear, novamente a ter lucro, novamente a tentar usufruir daquilo na qual Deus tem para me dar. Só que chega um momento que o povo não aguenta mais. Chega um momento que o povo se lembra, o texto vai nos dizer que eles vão clamar ao Senhor. Eles vão levantar a sua voz e vão reivindicar a Deus, que Deus vem agir. Eu aprendo aqui, para a gente começar a palestrar nessa manhã, que me
eu louvo a Deus pela vida dela, irmã de Moisés. Por quê? Porque depois que passaram o Mar Vermelho, Miriam, ela pega a bandeirola dela, ela pega as mulheres e começa a salmodiar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas eu também louvo a Deus pela vida de Josafá, que ele acreditou numa palavra que foi liberada da boca do profeta, que diz assim: antes de você ir para a batalha, você tem que render ação de graças, você tem que louvar ao Senhor, louvar e glorificar a Deus, e dar culto e ações de graça. Depois da vitória é muito bom. Mas nessa manhã Deus está falando comigo e com você: comece a cantar, comece a adorar, antes que a vitória chegue na tua casa. Sabe por quê? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas vamos lá. O povo está em opressão. Aí começa a clamar ao Senhor, pastor Leonardo. Só que Deus, o que Ele faz? Ele envia um profeta. E quando Deus envia esse profeta, o texto vai nos dizer que esse profeta, ele vem com uma palavra e diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Pastor Leonardo falou algo aqui que você dá oportunidade para pregador trazer palavra de oferta é um problema para quem vem depois. É assim mesmo, ainda bem que não deu oportunidade, senão ele ia fazer igual o pastor Alain costuma fazer. Eles são assim, Lucas, eles são ruins. Eles são ruins. Mas pastor Leonardo falou que Deus, ele reage em meio às nossas ações, e é verdade isso. Em meio à ação do povo, em meio ao afastamento, ou o fato do povo se afastar de Deus, Deus reagiu. E Deus falou: olha, vocês, quando ele enviou o profeta, não deram ouvido à minha voz. E é por isso que está acontecendo isso aí, irmã Hilda. Só que, em meio a todo aquele cenário, o texto vai dizer, Lucrécia, que tem um camarada chamado Gideão, que ele está malhando trigo no lagar. E você já ouviu falar que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar. A Beth é boa de Bíblia, por isso que é bom a gente ter gente boa de Bíblia. Ela é aluna da escola dominical. Às vezes ela até dorme, mas ela dorme porque Deus está arrebatando ela. Quando Deus toma a Beth no culto, ela vai no terceiro céu, Lucrécia. Mas vamos lá. Gideão, ele está malhando o seu trigo no lagar para que a sua família tivesse uma subsistência. Só que quando Gideão está fazendo isso, o texto nos diz que apareceu a ele o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor libera uma palavra para Gideão. E que palavra é essa? O Senhor é contigo, varão valoroso. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre alguma coisa. Por exemplo, sobre o Deus que refaz. Aleluia. Por quê? Essa conversa do anjo do Senhor com Gideão, ela me chamou a atenção, Paula. Porque o anjo, quando ele aparece, nós aprendemos aqui que é uma teofania de Deus, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Tanto é que quando você vai na sequência, quando Gideão, ele oferece um sacrifício, o anjo não recebe sacrifício. O anjo não recebe adoração, sacrifício de adoração. Aquele anjo recebe e naquele incenso ele sobe, ele retorna. Mas o que me chamou a atenção aqui é esse diálogo, porque o anjo libera uma palavra para ele e vê nele o que ele não enxerga. Ele diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Só que em contrapartida, a reação
de Gideão é a seguinte, tá? Se o Senhor é conosco, Deus trata com Gideão em um pronome pessoal. Quando Gideão responde, ele responde no coletivo. Isso aqui já é uma síndrome de transferências de responsabilidade que nós herdamos lá do Éden. Mas se o Senhor é conosco, e eu achei interessante isso daqui, por quê? Porque ele diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Eu queria falar um pouquinho aqui sobre prisões espirituais, amarras do passado. Por quê? Porque Gideão, ele está malhando trigo, ele está fazendo o que politicamente era correto, mesmo num lugar que não era adequado, mas quando ele recebe essa palavra, dispara um gatilho na cabeça dele. A mente dele dispara um gatilho, e em vez de ele olhar para frente, ele olha para trás. Eu começo a aprender que o passado, ele tem algumas situações na nossa vida. E o que é? O passado, ele tem o poder de nos aprisionar no presente e não deixar que nós cheguemos no futuro. E o que acontece com Gideão aqui é isso. O anjo não está perguntando a ele o que foi feito no passado. O anjo está falando com Gideão: Gideão, eu quero realizar algo grande hoje. Eu quero fazer um milagre hoje. Ah, mas Gideão está preso a amarras do passado. E quando nós ficamos presos a amarras do passado, nós não chegamos naquilo na qual Deus tem para realizar na nossa vida. Glória a Deus. Ai, Senhor meu. Por quê? Porque aqui é separado. Professora Alessandra está aí? Não, né? Não, vamos lá. Ela é professora de português. Por que separado? Tá? Gideão está querendo dizer assim: por qual motivo? Por qual motivo? O senhor é comigo? O senhor é comigo? Mas por qual motivo isso tudo está acontecendo? Gideão apresenta a Deus das suas frustrações. Gideão apresenta a Deus, tá, algo que estava interiorizado dentro dele. E era por isso que Gideão estava malhando trigo no lagar, sabe por quê? O lagar para Gideão era a zona de conforto dele. Muitas vezes a nossa zona de conforto nos impede de chegarmos num potencial maior. Porque quando aquele anjo se apresenta a Gideão e diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, é porque aquele anjo tinha enxergado em Gideão o que ele não tinha enxergado, era potencial. Muitas vezes nós estamos travados como paralítico de Betesda. Quer explicação? Ah, Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque nas águas, mas até quando eu chego lá, já chegou outro na minha frente. Ah, Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus não vai chegar atrasado. Deus está chegando na hora certa, no momento certo, e aquilo que Ele falou que vai fazer na tua vida, na hora certa e no momento certo, Ele vai realizar. Sabe por quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Fica na palavra que o céu liberou sobre a tua vida. O nosso problema é que nós estamos olhando para a dificuldade. Não tem homem algum. Esperar pelo homem vai acontecer isso. Esperar pelo homem, a nossa vida vai ficar travada. Quando Gideão, ele começa a falar: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que todo esse mal? Ou por que tudo isso sobreveio? E o interessante, que ele diz assim: e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Amarras do passado, apego ao passado é nocivo para a sua felicidade.
nós precisamos estar vigilantes, porque nós nutrimos esses sentimentos e nós ficamos aprisionados nele. Por exemplo, romper um luto. A Bíblia diz que enquanto o menino tinha vida, Davi orou, jejuou, buscou. O menino morreu, opa, acabou. Foi feito a soberana vontade de Deus. Só que existem situações na nossa vida que nós não rompemos. E quando nós não rompemos com essa situação, nós ficamos aprisionados. Eu aprendi que aquilo que a gente sepulta vivo nunca morre. Sabe por quê? Porque nós vamos trazer na memória. Mas eu lembro, eu falo com o pastor Leonardo, eu fico ali dentro, mas eu fico mais atento do que se eu estivesse aqui. Nessa manhã já foi dito aqui, o que Lamentações de Jeremias diz. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Não fique aprisionado naquilo que está te fazendo mal, naquilo que você não consegue se libertar. Ah, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? Está acontecendo, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Se está acontecendo, é por vontade de Deus. Boa essa palavra. Mas entenda um negócio. As amarguras ou as amarras espirituais estão guardadas dentro de nós. São sentimentos que provocam submissão. Como assim, pastor? Amarra é prender ou prender-se com corda fortemente a um ponto fixo. Hoje o Rafael não está aqui pela manhã, ele está embarcado? Está embarcado? Vai de sexta-feira. Então, Rafael trabalha embarcado. Temos aqui um marinheiro. Os navios a gente chama de amarras. Quando o navio ele chega num cais, tá? A tripulação ela desce as amarras. Uma das amarras é a âncora. A âncora é uma amarra. Ela deixa o navio fixo em um ponto. E tem as cordas, e são cordas grossas, que é deixada pela tripulação. E elas são presas no cais para quê? Para que o navio não fique à deriva. Só que essas amarras, elas têm o poder de aprisionar, de prender. Teve um navio recentemente que na Baía de Guanabara ele ficou à deriva e bateu na ponte. Sabe por quê? A sua âncora foi içada, ele estava sem âncora. Ele não estava amarrado. E o que eu quero falar com você? As amarras espirituais também têm esse poder de nos aprisionarem, deixarmos submissos a algumas autoridades. Sabe por quê? Porque essas autoridades espirituais que não vêm de Deus, elas têm o poder de inibir o nosso potencial. Elas têm o poder de fazer com que nós não venhamos enxergar aquilo que Deus tem para realizar na minha e na sua vida. E muitas vezes isso é culpa nossa. Porque quando o profeta chega diante do povo, ele diz: olha, a culpa é de vocês porque vocês me deixaram. O povo abriu uma porta de legalidade. Ah, meu Deus. Você está entendendo? Você está entendendo como é sério o que Deus está falando aqui nessa manhã? Portas de legalidade nos aprisionam. Portas de legalidade nos deixam presos em amarras. Portas de legalidade não nos deixam chegarmos aonde Deus quer nos levar. Vou citar 3 aqui. 3. Primeira, a porta da amargura. Gideão estava amargurado. Ele estava no Clécia malhando trigo no lagar, mas ele estava amargurado. Não era para mim estar aqui. Eu não pre... Você já ouviu aquela frase? Eu não precisava passar por isso. Eu não precisava passar por isso. Amargura. Aos Hebreus 12:5, o texto vai nos dizer o seguinte, tá? 12:15, desculpa. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.
que o escritor de Hebreus diz aqui? Raiz de amargura. A raiz é algo que cresce e espalha. Muitas vezes nós somos tóxicos para algumas pessoas por causa da nossa amargura. Nós não celebramos nem a vitória das pessoas que estão ao nosso redor, porque não é a nossa vitória. Você sabia disso? É. Às vezes nosso irmão recebeu uma vitória, a gente não quer celebrar com ele, sabe por quê? Porque a gente está amargurado. Aí está igual o Gideão. Ah, mas se o Senhor era comigo, por que tudo isso me sobreveio? Trazendo para essa questão e essa situação. Ah, mas não aconteceu comigo? Deus faz na vida do João, Deus faz na vida da Paula, Deus faz na vida da Maria. Mas e na minha vida, Jesus? Quando vai acontecer? Deus está botando pessoas nessa manhã no divã. Deus nessa manhã está tratando com emoções de pessoas aqui, sabe por quê? Porque pula, canta, roda, mas as emoções estão feridas, porque não romperam com situações do passado. Deus nessa manhã nos trouxe aqui, porque Ele tem uma palestra, e essa palestra é especial. Nessa manhã a Divete Bangu está deitada no divã de Deus, sabe por quê? Porque Deus tem algo maior e melhor para minha e para a tua vida. Primeiro sentimento que eu vejo, Gideão aprisionado no sentimento da amargura. Aflição, tristeza. Você pode pensar sobre a amargura como uma ferida interna, auto-infligida. E essa ferida cresce. E eu tenho experiência disso, que a gente às vezes nem sente. Estou passando por um processo aí, vai 1 ano, toda terça e toda sexta fazendo curativo na clínica da família. Eu tenho varizes muito grandes nessa perna esquerda e volta e meia abre algumas úlceras. Só que a última úlcera que abriu, ela abriu pequenininha. Aí você está na correria, sangue quente, vai para lá, vem para cá. Passa vai lá no Dr. Google, né? Ou usa aquele... Nem sempre o que deu certo lá atrás vai dar certo hoje, sabia? É verdade. Aí às vezes a Bíblia diz que quando Deus chama Josafá, crede nos seus profetas e... Eu não acreditei no profeta. O profeta de casa não tem honra. Toma, eu estou rasgando meu coração. Não, mozinho, passa a reforcina. A reforcina deu jeito lá. E toma a reforcina, enrola a perna e vai e volta, vai e volta. Só que, Paula, quando eu fui ver, o que eu estava desse tamanho ficou desse. Jesus. Quando nós negligenciamos, É verdade. a dor é maior. Aí 1 ano, agora eu estou na reta final, graças a Deus. Sabe por quê? Porque a amargura, ele é auto-infligida, tá? E é isso mesmo. Ela fica ali escondidinha e quando você vê, ela já cresceu. E o pior que o escritor aos Hebreus, ele tem assim, ó: e por ela, muitos se contaminem. Eu ainda não fui ver, mas eu já li lá a sinopse. Divertidamente 2. Irmão, ela contamina. Você sabia que dentro da sua casa você pode estar contaminando as pessoas que estão ao seu redor? E a gente ouve assim: para ser crente igual a minha irmã, não quero ser não. Para ser crente igual ao meu pai, do jeito que ele faz, quero não. Sabia disso? A nossa igreja começa dentro de casa. O nosso ministério começa dentro de casa. E como é que nós estamos sendo dentro de casa? Quando a igreja não está vendo. Porque Gideão está assim. Gideão está amargurado. E ele vai questionar com Deus essas situações. E é interessante, a gente vai caminhando aqui para o nosso missionária Angélica pega, ele diz assim, tá? O Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha o que a amargura faz. Sabe por quê?
A amargura, ele puxa outro sentimento, que é o da incredulidade. A pessoa amargurada, ela é incrédula. Ela já não acredita mais que Deus vai fazer ou que Deus é Deus de milagre. A gente até canta, Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. Mas ele não acredita mais que a cena vai ser mudada. Só canta. E o escritor aos Hebreus também, no capítulo 11, tá? Lá no verso 6, ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí aqui no capítulo 11, ele começa uma galeria que nós chamamos a galeria dos heróis da fé. E o interessante que lá dentro dessa galeria, ele vai dizer o seguinte, olha, essa galera que eu falei todinha para você, eles tiraram forças da fraqueza. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Ainda que o diabo tenha te aprisionado na incredulidade, que você não acredita mais que vai acontecer, ou que Deus vai fazer, eu quero te falar uma coisa, tira forças da fraqueza, tira forças da fraqueza, tira forças da fraqueza, tira forças da fraqueza. Josafá, ele gritou em alto bom som, quando os midianitas, quando os amonitas e o povo do Monte Seir vieram contra ele, ele disse, olha Senhor, perante essa multidão eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em ti. Quem tem glória nessa manhã? Quem tem glória nessa manhã? Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer essa batalha. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui nessa manhã. Essa batalha você não vai pelejar. Parai e vede o livramento que vem do Senhor. Olha o que acontece. Gideão, ele abre o seu coração, aí Deus fala de novo com ele. Aí Deus diz para ele assim, vai nesta tua força. O negócio era com Gideão. Fala para pelo menos 3 pessoas, o negócio é contigo. Essa mudança vai começar através da sua vida. Muitas vezes, irmã Hilda, a gente quer que a mudança aconteça através de pessoas que vão na nossa casa. Muitas vezes a gente quer que a mudança aconteça através de pessoas que nós conhecemos, mas Deus está falando assim, a mudança começa com você, é através dessa tua força, é através do que Deus tem lhe dado, é através da maneira que Deus tem lhe usado. Não espere como paralítico de Betesda, que venha um homem ou que venha uma mulher. Deus já colocou a ferramenta necessária para que essa mudança aconteça. E é a senhora, o instrumento que Deus quer usar para essa mudança. Meu Deus! Meu Deus! Vai nessa tua força, Gideão. Aleluia. Meu Deus, aleluia. E é interessante que Gideão, quando recebe essa segunda palavra, ai Senhor meu, por que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Terceiro, aprisionamento espiritual ou emocional que nós sofremos é a baixa autoestima. Baixa autoestima é terrível. Por quê? O anjo já deu a senha, Gideão, é contigo. É você que vai livrar. É você que vai fazer que esse povo passe dessa situação. São 7 anos, mas eu escolhi você, Gideão. Meu Deus. Aí Gideão vai, mas eu sou melhor. Espírito de comiseração. Ó vida, ó céus, ó azar. Baixa autoestima.
Uma baixa autoestima é percebida, sobretudo, com a dificuldade de perceber valor em si mesmo. Lembra de Moisés? A sardinha não se consumia. O camarada, se eu não me engano, deu 9 desculpas para não realizar a obra. 9. E assim tem sido eu e você. Porque eu entendo que a pressão é muito grande. Eu entendo que as nossas emoções, elas são bombardeadas todos os dias. Ainda mais com essa velocidade que a notícia tem. A gente abre o Instagram, abre o Facebook, está lá. Fui visitar, falei aí com alguns, fui visitar um amigo semana passada, lá no Inca 4, quando eu abri ontem, 6 horas da tarde, o Instagram, lá no grupo, Ramon faleceu. É assim que nós vivemos, mas o que nós não podemos deixar é nos abatermos por essa situação. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para a gente finalizar. Porque Romanos vai dizer que em tudo somos. Então, é isso aí, irmãos. Nós estamos em uma guerra. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele não para aqui não, ele vai dizer aqui: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Fique de pé, fique de pé, porque Deus te trouxe aqui nessa manhã para tratar com a tua alma, com a tua emoção. Nós vamos fazer uma oração nessa manhã. Glória a Deus. E nessa oração, com todo respeito, você que desejar, você vai colocar a mão na sua cabeça. Nós somos um ser tricotômico. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Quando fala de alma, fala de centro das emoções, tá? A Bíblia fala que do coração do homem procede todas as saídas da vida, mas ele está querendo dizer que é da nossa mente, tá? Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso. Está falando da renovação da nossa mente. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer que essas amarras sejam rompidas nessa manhã. O dia de hoje é um dia que vai ser um diferencial na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque cadeias estarão caindo, pessoas estarão sendo libertas de coisas do passado que estão lhe aprisionando, impedindo de você viver o presente e chegar naquilo na qual Deus quer realizar na tua vida no futuro. Com todo respeito, irmãos, a gente tem que parar com aquela frase: ah não, a igreja de antigamente, saudosismo, não vai voltar mais. Passava na porta, caía demoniado. Não vai voltar, a gente passou por uma época. Olha, quando eu pegava o microfone e orava, e hoje, o que você está fazendo quando você pega o microfone? O que está acontecendo? Desamarra essa corda. Volta ao primeiro amor se for necessário. Ah, mas antigamente eu fazia, eu acontecia. E hoje? Hoje você ficou aprisionado em situações que o diabo aprisionou a tua mente. Você não está conseguindo viver o melhor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer realizar algo novo.
O novo de Deus está chegando na vida de pessoas que aqui estão. Coloca a mão na sua mente. Hoje é manhã de libertação de mente. Hoje é manhã na qual Deus vai tratar com pessoas aqui, de dentro para fora. Hoje é manhã na qual Deus vai realizar um milagre. Deus vai realizar algo que você nem esperava e nem aguardava. Libera o perdão se for necessário. Vai lá e diz: olha, eu te libero dessa situação. O perdão está liberado. Sabe por quê? Porque Deus quer trazer você numa outra dimensão, num outro patamar. Mas você está aprisionado com situações do passado. Oh, meu Pai, Espírito Santo de Deus. Senhor, colocaste essa palavra no meu coração, ó Pai, e falaste audivelmente no meu ouvido que pessoas estão sendo libertas, que o Senhor está tratando de uma forma especial, que a mente estava aprisionada em situações e o diabo estava fazendo farra, o diabo estava se andando, mas na manhã de hoje Deus está entrando, dia 4 de julho, está fazendo algo novo, está trazendo uma mente nova, está desatando nós que aprisionavam o nó da amargura, o nó da incredulidade e o nó da baixa autoestima. Ele está caindo hoje, porque há poder no sangue e no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.